Após a chegada dos Médicos do Medo na quinta temporada, o Theo monta uma pequena alcateia. Mas como funciona essa alcateia, já que todos são quimeras e não lobisomem puros? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona a alcateia de quimeras que o Theo criou. Antes, eu queria pedir para você deixar o seu like e ser inscrito aqui no canal. É sério, cara, isso me ajuda demais, então brigadão mesmo. Para você entender melhor, né, eu vou explicar como que o Theo montou essa alcateia e o porquê de cada membro. Tudo começa lá em 2004, quando o Theo mata a sua própria irmã para roubar o seu coração. Ele faz isso para que os Médicos do Medo transferissem o coração da sua irmã para si, pois o humano só pode ser transformado em uma quimera genética só se ele tiver algum transplante de órgão. Basicamente, ele só se torna uma quimera se ele tiver algum órgão de outra pessoa. Depois de roubar o coração da sua irmã, ele se junta com os Médicos do Medo e faz a transferência, assim criando a primeira quimera genética. Os poderes que o Theo ganhou após se tornar uma quimera foi de um lobisomem e de um coiote. E não, o Theo não é um lobisomem evoluído. Na verdade, tá longe disso. O Theo só tinha aquela transformação de lobo por completo por causa que ele era um coiote evoluído, como a Malia. Depois disso, o Theo passou a trabalhar junto com os Médicos do Medo. No entanto, os planos do Theo era de se tornar um alfa e criar uma alcateia. Já os do Médico do Medo era trazer de volta à vida o assassino perfeito, Sebastian Vallat, vulgo a besta de Gévaudan. Depois de se passar de aliado da alcateia McCall, ele começa a bolar um plano para que o Lia matasse o Scott e depois ele matasse o Lia, assim se tornando um alfa. E sim, o Theo sabia que por ele ser uma quimera, ele não pode subir ou cair de status, não como os lobisomens. Talvez esse seja o principal motivo dele não ter tentado matar o Deuquelho, já que o Deuquelho também era um alfa. Ok, contra o Deuquelho ele não teria nem chance, mas lembra, o Theo achou que tinha capturado ele, e mesmo assim ele nem tentou matá-lo. A verdade é que o Theo achava que se ele roubasse os poderes do Scott, ele poderia se tornar um alfa, já que os poderes de alfa do Scott eram genuínos. Eu sei, isso não faz o menor sentido, mas era o que ele acreditava. Depois dele perceber que ele não poderia se tornar um alfa por conta que ele é uma quimera genética e não um lobisomem puro, ele monta uma alcateia mesmo sem ser um alfa. No entanto, essa alcateia que ele monta não é uma alcateia natural, por assim dizer, já que todos os membros dessa alcateia são quimeras. Agora eu vou apresentar os membros da alcateia do Theo, começando com a Trace, uma quimera meio cânima, meio lobisomem. No início da quinta temporada, a Trace se transformava em lobisomem durante a noite e fazia um massacre, matando até mesmo seu psiquiatra e o seu pai, ambos que queriam ajudá-la. Mais tarde, após descobrir os seus poderes de cânima, ela vai atrás da mãe da Lydia, mas foi impedida pela alcateia do Scott e morta logo depois pelos Médicos do Medo. Mais tarde, o Theo traz ela de volta à vida, usando o soro dos Doutores do Medo. Em questão de poderes, a Trace é uma das quimeras mais poderosas da alcateia do Theo, pois ela possui os poderes de um lobisomem beta e de um cânima. A Trace era tão leal ao Theo que ela estava ajudando ele a roubar os poderes da besta, mesmo sabendo o quão difícil ia ser. Parte dessa lealdade da Trace pode ser por causa do seu lado cânima, que diferente dos lobisomens que buscam a alcateia, os cânima buscam um mestre. Passando agora para Raiden Romero, uma quimera meio lobisomem e meio jaguar. Raiden foi apresentado como uma garota do passado de Liam, que só mais tarde descobriria que era uma quimera, mas ela não suporta a sua mutação e é morta logo em seguida. Assim como a Trace, a Raiden volta à vida graças ao Theo, que trouxe ela de volta à vida para fazer parte da sua alcateia de quimeras. Depois de voltar à vida e entrar para a alcateia do Theo, ele explica que ela era parte jaguar e por isso que ela poderia sentir o Noah, já que ele era uma quimera parte berserker. A Raiden possui os poderes de um lobisomem beta e de um jaguar. No entanto, por ela ser uma quimera, ela não possui os poderes tão elevados como os seres de verdade, como por exemplo, quando ela e o Lia caem daquele penhasco. Enquanto que o Lia demorou um pouco para se curar, a Raiden já estava de pé caminhando como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, a Raiden leva alguns golpes do Sebastian e foi preciso se tornar um lobisomem de verdade para poder sobreviver, já que por ela ser uma quimera, ela não conseguia se curar tão rápido quanto os lobisomens. Agora, se você olhar a Kate, que era uma nagual de verdade, ela levou um tiro de acônito amarelo, o acônito mais potente já mostrado na série, e ainda assim ela foi capaz de se levantar e conseguir fugir. Então entende como as quimeras genéticas têm os poderes das criaturas, no entanto, os poderes são muito reduzidos. Próximo membro da alcateia de quimeras é o Josh Diaz. No início do outono de 2012, Josh foi capturado pelos Doutores do Medo e foi transformado em uma quimera genética. Ele ganhou presas e garras, olhos roxos brilhantes e a capacidade de absorver e controlar a eletricidade e campos eletromagnéticos. Josh Diaz foi apresentado no episódio 6 da quinta temporada, absorvendo a eletricidade do hospital e da escola de Beacon Hills. Mesmo tendo os poderes de controlar a eletricidade, o Josh teve sua garganta cortada pelo Theo. Mais tarde, o próprio Theo traz ele de volta à vida para fazer parte da alcateia dos quimeras. A espécie do Josh é desconhecida, só se sabe que
ele é capaz de sentir, absorver e redirecionar a eletricidade através do seu corpo. Diferente de qualquer outro metamorfo, o Josh possui olhos roxos brilhantes, bem semelhante aos olhos do Anui-Kite. Uma coisa é certa, ele não possui nenhuma parte lobisomem, pois quando Corey estava agonizando de dor, ele não foi capaz de absorver a dor dele. Próximo e último membro da Alcateia de Quimeras é o Corey. Corey era uma quimera meio camaleão e meio outra coisa que nunca foi identificado. Ele é apresentado no episódio 4 da quinta temporada, quando foi ferroado pelo Lucas, e logo descobre ser uma quimera por ter se curado extremamente rápido. Além da regeneração, ele também possui força aumentada e a capacidade de ficar invisível em qualquer lugar que seja. Tem uma teoria da galera sobre ele ser meio camaleão e meio cavaleiro fantasma, pois quando invisível ele conseguia ver a dimensão dos cavaleiros fantasma. Pode ser que essa teoria seja verdadeira, mas não se sabe de fato. Bom, esses são todos os membros da Alcateia do Theo. Agora, como funciona essa Alcateia? Diferente de qualquer outra Alcateia de lobisomem de verdade, essa Alcateia que o Theo montou, ela não segue nenhuma regra sobrenaturais, como por exemplo, em uma Alcateia de licantropo, é preciso pelo menos 3 beta para os membros se fortalecer. E não, eu não estou me referindo à quantidade, não, eles literalmente ficam mais fortes, tanto os beta como o alfa. Já a Alcateia de Quimeras, por serem umas criaturas criadas artificialmente, elas não seguem nenhuma dessas regras, então para ele se fortalecer tem que ser em quantidade mesmo. Embora a Alcateia de Quimeras tenha uma variedade de membros bem diferente, em um combate contra outra Alcateia de lobisomem puros, eles vão perder sem dúvidas. Bom, isso é tudo que eu sei sobre Alcateias de Quimera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom, no mais é isso.